Olá, pessoal do primeiro ano. A gente vai falar para vocês agora do módulo 24 da apostila, tá? Essa aqui é a 24ª aula de filosofia. Gente, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre uma mudança de pensamento filosófico que aconteceu praticamente no século XIV e que trouxe à tona a filosofia natural. Gente, como todos sabem, no século XIV começou a ebulir, né? Começou a ferver na Europa o Renascimento, né? O pensamento do homem começou a ficar interessado em outras explicações para as coisas, sem serem aquelas ligadas a Deus, tá? Por que eu estou frisando essas explicações ligadas a Deus que a igreja dava? Porque nesse mesmo movimento de filosofia natural, o ser humano começa a aceitar, os filósofos, né, os pensadores da época começam a aceitar a influência do universo e dos astros, que passaram a ser observados de uma forma mais precisa por instrumentos mais modernos, né, que foram desenvolvidos pela técnica. E nós vamos citar um nome aqui que é Kepler, que quem quiser pesquisar é interessante. Foi um cara que aperfeiçoou o telescópio de Nicolau Copérnico e criou outros instrumentos de observação dos astros, certo? Então, como nessa época o ser humano, né, o pensador, aquele cidadão, aquele indivíduo filósofo, aquele indivíduo que pensava a respeito das coisas escritas e das leis que já existiam, das leis naturais que já existiam, né? Ele começou a valorizar a ciência e o desenvolvimento e os escritos da antiguidade, né, do período clássico, né, o período greco-romano, passou-se a associar alguns tópicos pagãos, né, ou seja, que não eram ligados ao cristianismo, aos astros que começaram a ser observados melhor. Bom, gente, resumindo essa história, surgiu a astrologia. Aquela história de horóscopo, posição dos astros, aquilo tudo que a gente conhece hoje. Foi o início da astrologia. E a astrologia começou a dar ao homem, nesse momento, a sensação de que ele tinha poderes mágicos, né? Assim, associando deuses pagãos com astros descobertos por Kepler, né? Pelas invenções de Kepler. Então, a astrologia inicial começou a deixar possível ao homem associar momentos certos de praticar algumas coisas, assim como o horóscopo hoje em dia aconselha a gente, e também garantiu ao homem que, dependendo do momento, da confluência dos astros, das posições dos astros, a energia que seria emitida sobre o planeta Terra permitiria ao homem praticar magia. Veja, lembra que no começo da aula eu falei, afastando-se da visão teocêntrica, afastando-se daquele pensamento da igreja que tudo aconteceria por vontade de Deus, vontade divina. Lembra que eu disse isso? Pois bem, o homem se afastou daquele pensamento teocêntrico, daquela filosofia teológica, passou a admitir, como a gente falou em Santo Agostinho, que a própria religião teria explicações, deveria conter explicações racionais, baseadas em filosofia. Foi aí que o Santo Agostinho começou a associar a filosofia herdada de Aristóteles com todo o arcabouço dogmático da igreja. Foi nesse momento, foi no início do Renascimento. Então, o homem, a partir desse momento, o homem que eu digo é
toda a Europa, a civilização em si, tá? Não é um homem em especial. O homem passou a ter para si que ele tinha capacidade de controlar os fenômenos naturais. Se ele observasse isso que eu falei para vocês, a confluência, as posições dos astros e escolhesse o melhor momento para fazê-lo. Bom, nesse período começaram a se desenvolver várias técnicas, né? Entre elas a astronomia, né? Não a astrologia. A astrologia ela é ligada à magia, ela é ligada às energias emanadas pelos astros. A astronomia seria a observação e a medição das distâncias espaciais, que passaram a ser, das distâncias estelares, né? Que passaram a ser mais precisas. A humanidade inteira, inclusive a igreja, que era renitente, né, que era contra isso, passou a adotar o pensamento heliocêntrico, onde o universo ele giraria, né, ele orbitaria ao redor do Sol. Hélios, Sol, né, por causa do gás hélio, do hidrogênio que é produzido pela queima do astro-rei. Muito bem, gente, eles largaram o modelo geocêntrico, que afirmava que a Terra era o centro do universo, para adotar o modelo heliocêntrico, que era o modelo que foi observado por esses instrumentos de observação estrelar e provado cientificamente, certo? Então, como eu dizia no início, além da própria astronomia, desenvolveu-se bastante a medicina, porque passaram a ser usados métodos de dissecação, autópsia, observação atenta, testes repetitivos. A medicina começou a entrar num período de desenvolvimento jamais visto, né? As técnicas agrícolas, como nós vimos, como vocês devem ter visto, né? Não, porque nós não lecionamos história para vocês, mas vocês devem ter visto que no final do feudalismo, o desenvolvimento das técnicas agrícolas aumentou assim exponencialmente a produção agrícola. E isso foi também o início da decadência do feudalismo e o início da ascensão, né? O início da crença na possibilidade do homem controlar a natureza. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é filosofia natural, né? É o tema do módulo 24. A gente vai falar, nessa época também, começaram a haver avanços na matemática, né? A própria matemática foi a álgebra, né? E a geometria passaram a ser usadas para medir as coisas, para explicar as alturas, os ângulos, enfim, todo aquele arcabouço de informações da matemática, que eu, na verdade, não manjo tanto, mas hoje em dia, matematicamente, tudo é explicado matematicamente, né? Um ângulo reto de um muro, a inclinação de um terreno através como é que chama aquilo? Enfim, aquela medição de terreno, acho que é topografia, alguma coisa assim, né? Veja bem, então a matemática passou a ser desenvolvida nesse período de forma a explicar todos os fenômenos e todas as existências naturais. Nesse período começou a ser desenvolvida a numeração negativa, gente. Isso foi uma revolução na matemática, né? Porque acreditava-se que só o mundo e o universo, ou seja, o lado positivista, né, o lado positivo da escala numérica, que poderia ser usado. Então haviam algumas respostas matemáticas que seriam impossíveis, porque elas contavam com o lado negativo da escala numérica. E nessa época passou a ser projetado o lado positivo
no lado negativo. Ou seja, o que era negativo passou a ser mensurável, passou a ser medível, né? Não existe essa palavra, o certo é mensurável. Mas houve a possibilidade de se medir os números negativos, porque eles foram criados nessa época, certo? Gente, em resumo, a filosofia natural ela passou a ver o homem como o centro do universo e não ligado ao universo, não sendo um fantoche do universo, não sendo um marionete do universo e de alguma entidade divina. O homem seria o centro pensador. A capacidade racional do homem seria capaz, né? A razão do homem seria capaz de conduzi-lo a transformações da natureza, ao controle da natureza, a escolha, por exemplo, do plantio, né? Vamos supor, nessa época o homem chegou à conclusão, não, plantar grandes territórios, grandes medidas, numa época em que a semente secará, não tem nada a ver. A gente vai conhecendo nessa época o período de chuvas e podendo prever quando as chuvas iniciariam. Isso é desde o Egito, né? Da época das cheias do Nilo. Só que lá os caras esperavam acontecer isso. No Renascimento, as pessoas passaram a poder prever, poder calcular, né? E passaram a planejar. Então, todo esse conjunto de conhecimentos que passou a ser produzido pelo homem, magia, astrologia, o avanço da medicina, o avanço da matemática principalmente, passou a dar possibilidades para o ser humano, para a civilização em si, para pensar a respeito do homem como o centro do universo, o centro intelectual, né? Já não era mais uma divindade. O homem estava sujeito às energias do universo em questão de magia, né? Passou-se do teocentrismo para a magia praticada pelo ser humano, associando elementos pagãos com a astronomia, com a descoberta dos astros e a distância, a posição deles, coisa e tal, aquela coisa de astrologia. Então, gente, veja que na época do Renascimento, a partir do século XIV, a filosofia natural, que nada mais é que o desenvolvimento, né, paulatino, o desenvolvimento sucessivo da própria filosofia existente, começou a ver outras possibilidades, né? Baseando-se no desenvolvimento da ciência, da técnica, e o ser humano passou a fazer, como exemplo que é citado aqui na apostila, túneis para passar por dentro de montanhas, que era inconcebível. Passou a pensar em pontes para poder se atravessar grandes vales, coisas que eram inconcebíveis. Então, a filosofia, observando todo esse movimento científico e tecnológico, passou a acreditar que o homem teria a capacidade de conduzir seu destino. E que o destino do homem não seria mais conduzido por uma entidade, né? Ele não seria mais um fantoche, um marionete. A gente passa daquela visão determinista para uma visão humanista, exatamente nesse período. O humanismo passou a ser o centro, passou a ser o núcleo dos estudos filosóficos, e não mais a natureza, o Criador, quem teria criado o mundo, como que os fenômenos acontecem, por ordem de quem, que a filosofia se preocupava até aquele momento, inclusive, principalmente a filosofia medieval, né? Porque os gregos e os romanos, na sequência, quando produziram filosofia a respeito do homem. Lembra
voltando lá para Sócrates, que a gente falou bastante de antropomorfismo, né? Que o Sócrates teria parado que o Sócrates teria se interessado em estudar a filosofia do ser humano, né? Período antropológico da filosofia. E retornando para Roma, se a gente for observar o movimento, a dinâmica do Império Romano, a gente percebe que eles acreditavam muito mais na força deles do que na força de qualquer adversário que acreditaria em entidades, que teria rituais místicos, percebe? Então, a filosofia romana era pragmática em relação ao ser humano. Ela acreditava nos feitos. Como nessa época a filosofia baseou-se no período clássico, o humanismo filosófico baseou-se no período clássico, nós temos a filosofia voltando-se completamente para o ser humano como centro racional do universo, como autor do seu futuro. Gente, talvez eu não tenha sido bem claro, porque é um pouco obscuro isso aqui. Isso aqui com a prática, né, você acaba entendendo melhor, você acaba absorvendo melhor os conhecimentos. A mudança de pensamento entre o pensamento teológico e o pensamento antropológico, né, o período inicial do Renascimento, é um período muito importante por início do desenvolvimento pujante da civilização, que continua até hoje, baseado na ciência, na tecnologia e na razão. As questões do afastamento do ser humano dos pensamentos reflexivos a respeito da sua própria existência, a respeito da sociabilidade, é um efeito colateral da filosofia natural, da filosofia científica. Porém, hoje em dia está surgindo, mas é um assunto que a gente vai ver o ano que vem, no segundo ano. A formação de tribos, o isolamento, o individualismo exacerbado, o consumismo exacerbado. É tudo uma cadeia, né, imbricada. Quando eu falo imbricado é igual telhado, assim, é uma telha encaixando na outra. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento e bons estudos. E agora eu preciso descobrir como desligar.